Fica tranquila, amor. A velha já era. Já dobrei ela. Mais uma semana e ela assina a procuração. E sobre aquele lugar para ela ficar, achei um perfeito. Chama Cantinho da Paz. O nome é bonito, mas é um depósito, um buraco caindo aos pedaços na periferia barato demais. Tem cheiro de mofo e sopa rala, mas quem se importa? O importante é que com a economia da mensalidade e a venda da casa dela, aquele carro vermelho 0 km é seu na semana que vem. Pode ir escolhendo o estofado de couro. A voz de Ricardo, meu genro, ecoou pela cozinha pequena e abafada do apartamento, saindo do alto-falante do meu celular com uma clareza terrível, cruel. Não era um grito, não era uma discussão. Era pior. Era um tom de deboche, de risada, contida aquela voz macia que ele usava quando achava que era o dono do mundo. Eu estava com a colher de pau na mão, mexendo o feijão preto que ele tanto gostava. Aquele feijão gordo com linguiça que eu preparava toda sexta-feira com o dinheiro da minha aposentadoria, porque ele dizia que a comida de rua fazia mal ao estômago sensível dele. O celular tinha vibrado sobre o balcão de mármore frio. Uma notificação no grupo Família Abençoada. Eu, na minha inocência de senhora de 68 anos que ainda acredita na bondade humana, apertei o play, achando que fosse um vídeo engraçado do meu neto ou uma mensagem de bom dia. Mas não, era a sentença de morte da minha dignidade. O vapor da panela subia e embaçava os meus óculos, mas eu não conseguia me mexer para limpá-los. O tempo parou. O cheiro do alho fritando, que antes me trazia a sensação de lar, de repente me deu náuseas. Minhas pernas, cansadas de 30 anos trabalhando em pé como costureira para dar um futuro digno à minha única filha, falharam. Tive que me apoiar na pia para não cair. Cantinho da Paz. Depósito. Buraco. As palavras dançavam na minha mente, zombando de mim. Eu olhei para as minhas mãos. Mãos enrugadas, calejadas com manchas de idade e marcas de agulha. Mãos que cuidaram de Ricardo quando ele teve dengue e a própria mãe dele não veio visitar. Mãos que venderam a casa onde vivi 40 anos com meu falecido marido, o único patrimônio que tínhamos para dar a entrada neste apartamento, onde agora eu era tratada como um estorvo. Eu me lembro do dia em que vendi minha casa. Ricardo segurou essas mesmas mãos e disse com lágrimas nos olhos: Dona Lourdes, a senhora nunca mais vai ficar sozinha. Nós vamos cuidar da senhora como uma rainha. A senhora é a mãe que eu pedi a Deus. E eu acreditei. Meu Deus, como eu fui tola. Eu troquei a minha liberdade, o meu jardim, os meus vizinhos de décadas por um quarto de hóspede sem janela e a promessa de amor filial. E agora, aquele amor valia menos que um carro vermelho para uma amante qualquer. De repente, a tela do celular piscou novamente. A mensagem de áudio sumiu. No lugar dela, apareceu a frase cinza e fria. Esta mensagem foi apagada. Ricardo deve ter percebido o erro. Ele deve ter gelado onde quer que estivesse, no escritório ou na cama daquela mulher, ao ver que tinha enviado o áudio para o grupo da família e não para o contato privado dela. Ele apagou. Ele achou que ao deletar o arquivo digital, deletaria também a verdade. Ele achou que a velha, como ele me chamava, com tanto desprezo, estivesse cochilando no sofá ou assistindo a novela com o volume alto, surda e cega para a maldade dele. Mas eu ouvi. Cada sílaba, cada risada. O coração batia tão forte no meu peito que parecia que ia quebrar minhas costelas. Uma mistura de pânico e incredulidade tomou conta de mim. Eu queria gritar, queria quebrar o celular, queria correr até o quarto da minha filha Camila e sacudi-la até ela acordar para a realidade do monstro com quem dormia. Mas eu não fiz nada disso. O silêncio da casa vazia me engoliu. Camila ainda estava no trabalho. Ricardo devia estar chegando a qualquer momento. Eu olhei para a panela de feijão borbulhando. Desliguei o fogo. O silêncio na cozinha era ensurdecedor, quebrado apenas pela minha respiração ofegante. Eu me sentia suja, sentia-me usada. A sensação de traição não era uma dor aguda. Era um peso, como se tivessem colocado sacos de cimento sobre os meus ombros. Eles planejavam me jogar num asilo barato, num lugar com cheiro de mofo. Eu que sempre mantive minha casa cheirando a lavanda. Eu que nunca deixei faltar um prato de comida na mesa, mesmo quando meu marido ficou desempregado. Agora, eu era um objeto descartável, uma mercadoria velha, que precisava ser liquidada para financiar o luxo da amante do meu genro. A porta da sala se abriu. O barulho da chave girando na fechadura soou como um tiro. Era ele, Ricardo.
Ele entrou assobiando como fazia todos os dias. O som dos passos dele no piso laminado se aproximava da cozinha. Eu permaneci de costas fingindo lavar uma louça que já estava limpa. A água gelada corria pelas minhas mãos, mas eu não sentia nada. Meu corpo estava dormente. Que cheirinho bom, sogrinha, ele disse, entrando na cozinha. A voz dele. A mesma voz do áudio. A mesma voz que me chamou de velha e me destinou a um depósito. Ele se aproximou e deu um beijo estalado no topo da minha cabeça, um gesto que antes eu interpretava como carinho e que agora eu percebia ser o beijo de Judas. A senhora caprichou hoje, hein? Estou morrendo de fome. Eu fechei a torneira lentamente. Respirei fundo, tentando conter o tremor que subia pelas minhas pernas. Ele não sabia que eu sabia. Ele achava que tinha sido rápido o suficiente ao apagar a mensagem. Ele estava ali sorrindo, esperando ser servido pela mulher que ele planejava descartar como lixo. Eu me virei devagar. Encarei o rosto dele. Aquele rosto bem barbeado, o sorriso de vendedor de carros usados, os olhos que escondiam um abismo de ganância. Por um segundo tive vontade de pegar a faca de carne que estava sobre a tábua e acabar com tudo ali mesmo. Mas a dona Lourdes, a mulher temente a Deus, a mulher que rezava o terço todas as noites, conteve a besta fera que rugia dentro do peito. Oi, Ricardo. Minha voz saiu rouca e irreconhecível. Estranha aos meus próprios ouvidos. Tudo bem, dona Lourdes. A senhora está pálida. A pressão subiu de novo. Ele perguntou, fingindo uma preocupação que me deu vontade de vomitar. Não é a pressão, meu filho. Respondi, fixando meus olhos nos dele. É só um mal-estar. Acho que comi algo que não me fez bem. Algo estragado. Podre. Ele sustentou meu olhar por um instante e eu vi. Eu vi uma sombra de dúvida passar pelos olhos dele. Um brilho de medo. Será que ela ouviu? Ele devia estar se perguntando. Mas logo a arrogância voltou. Não, ela é velha. Ela não entende de tecnologia. Ela não viu nada. Vou tomar um banho antes que a Camila chegue. Ele disse, dando as costas para mim e saindo da cozinha, deixando para trás o rastro do perfume caro que ele certamente usava para impressionar a outra. Fiquei ali parada no meio da cozinha, cercada pelos azulejos brancos que pareciam se fechar sobre mim como as paredes de uma cela. Aquele apartamento não era meu lar. Era o meu cativeiro. E o carcereiro acabara de me dizer, sem saber, que a minha execução estava marcada para a próxima semana. As lágrimas finalmente vieram, quentes, salgadas, silenciosas. Elas escorriam pelo meu rosto e pingavam no chão imaculado que eu limpava todos os dias de joelhos. Eu chorei não por medo do asilo. Eu chorei pela morte da família que eu achava que tinha. Chorei pela minha filha que estava casada com um monstro. E chorei por mim pela minha cegueira. Mas enquanto as lágrimas caíam, algo mais acontecia. Lá no fundo da minha alma, onde a dor encontrava o orgulho, uma brasa começou a acender. Eu não era um móvel velho. Eu não era um depósito. Eu era Lourdes Maria dos Santos. E eu não ia para o cantinho da paz. Antes de continuar, eu te peço uma coisa simples. Se esta história tocar o seu coração em algum momento, inscreva-se no canal. Aqui nenhuma dor é contada em vão. Camila chegou 30 minutos depois. Ouvi a chave girar na fechadura com aquele clique metálico que hoje soava como o ferrolho de uma cela se fechando. Ela entrou arrastando os pés com a postura curvada de quem carrega o mundo nas costas, jogando a bolsa no sofá com um suspiro pesado. Minha menina, a criança que eu ninei, a adolescente que eu ajudei a estudar para o vestibular, servindo café nas madrugadas, a mulher cujo vestido de noiva eu costurei ponto por ponto com pérolas e lágrimas de felicidade. Oi, mãe. Tem jantar. Estou morta. O chefe pegou no meu pé o dia todo. Ela disse sem nem olhar para mim, indo direto para a geladeira pegar uma garrafa de água. Eu estava sentada à mesa da copa com as mãos entrelaçadas sobre a toalha de plástico imóvel, como uma estátua de sal. Ricardo já tinha saído do banho cheirando a sabonete caro e hipocrisia, e estava sentado no sofá, mexendo no celular com um sorriso de canto de boca. Provavelmente conversando com a dona do carro vermelho. O jantar está pronto, filha, respondi. Minha voz saiu firme, surpreendentemente calma. Uma calma geológica daquelas que antecedem terremotos. Sentamo-nos os três. A santíssima trindade da mentira. Ricardo serviu-se de uma montanha de arroz e feijão, elogiando o tempero como se fosse o melhor genro do mundo. Camila comia em silêncio, mexendo a comida no prato com o olhar vago,
Eu não conseguia engolir nada. Cada garfada parecia areia na minha garganta. Eu olhava para Camila tentando encontrar nela algum traço da menina doce que eu criei, tentando encontrar a coragem que eu achei que tinha lhe ensinado. Camila, te amei. Ela levantou os olhos cansada. O que foi, mãe? O Ricardo comentou algo com você sobre mudanças. Perguntei, escolhendo as palavras com o cuidado de quem desarma uma bomba. O garfo de Ricardo parou no meio do caminho até a boca. Ele congelou. Os olhos dele dispararam para mim, depois para a Camila num pânico mudo. Ele sabia que tinha mandado o áudio errado, mas tinha apagado. Ele estava apostando todas as fichas na minha suposta senilidade ou surdez. Camila franziu a testa, mas não com surpresa. Com culpa. Aquela expressão que ela fazia quando era criança e quebrava um vaso tentando esconder os cacos embaixo do tapete. Mudanças. Como assim, mãe? Ela gaguejou, desviando o olhar para o copo de suco. É mudanças. Continuei ignorando o olhar fuzilante de Ricardo. Ouvi dizer que existem lugares, repousos, para pessoas da minha idade, lugares mais baratos. Na periferia, Ricardo soltou uma risada nervosa forçada que soou como vidro quebrando. De onde a senhora tirou isso, Dona Lourdes? A senhora anda assistindo muito jornal, sensacionalista. Ele tentou cortar o assunto, mas o suor na testa dele o denunciava. Mas eu não estava olhando para ele. Eu estava olhando para a minha filha. Eu esperava que ela batesse na mesa. Esperava que ela dissesse: que absurdo, mãe. Esta é a sua casa. A senhora comprou este apartamento. Ninguém vai te tirar daqui. Eu rezava com todas as forças que me restavam para que ela me defendesse. Mas Camila não bateu na mesa. Ela suspirou. Um suspiro longo, trêmulo. Ela olhou para Ricardo buscando aprovação, buscando força, buscando o roteiro que eles certamente já tinham ensaiado nas minhas costas. Mãe! Ela começou e a palavra soou fraca. A gente tem conversado, sim. O Ricardo acha. Nós achamos que talvez a senhora ficasse melhor num lugar com assistência especializada. O mundo parou. O chão se abriu sob os meus pés. Não foi o Ricardo quem disse. Foi ela. A minha carne. O meu sangue. Assistência especializada, repeti, sentindo o gosto amargo da bile na boca. Você quer dizer um asilo, Camila? Não é asilo, mãe. É uma casa de repouso. Ela se apressou em corrigir, usando o eufemismo como um escudo. O Ricardo encontrou um lugar. Chama Cantinho da Paz. Dizem que é muito tranquilo. E a senhora sabe, a gente está passando por um aperto financeiro. O condomínio aumentou as parcelas do carro. A gente precisa economizar. Economizar, sussurrei. Economizar me jogando num depósito para que o seu marido possa trocar de carro. Ricardo engasgou com a farofa. Camila ficou vermelha, mas não de vergonha. De raiva. Raiva por ter sido descoberta. Raiva por ter que lidar com a situação chata. Mãe, não fala assim. O Ricardo só quer o nosso bem. Ele é um visionário. Ele investe. Se a gente vender este apartamento e pegar um menor e a senhora for para o repouso, sobra dinheiro para ele investir num negócio novo. É para o futuro da família. A senhora não quer ver a gente prosperar. Eu olhei para ela e não a reconheci. Aquela mulher de 35 anos, sentada à minha frente, defendendo o indefensável, não era a minha Camila. Era uma marionete, uma criatura oca preenchida pelas palavras e pela ambição de um homem medíocre. Ela estava disposta a sacrificar a mãe para manter a ilusão de um casamento feliz. E o lugar? Esse cantinho da paz. Você foi visitar Camila? Perguntei com a voz trêmula. Você viu onde quer colocar a sua mãe? Ela baixou a cabeça. O Ricardo foi. Ele disse que é simples, mas limpo. E que a senhora vai fazer amizades. Mentira. Ela sabia que era mentira. Eu vi nos ombros encolhidos dela. Ela sabia que estava me mandando para o inferno, mas preferia fechar os olhos a ter que enfrentar o marido. A covardia dela doía mais do que a crueldade dele. A crueldade de Ricardo eu podia entender. Ele era um estranho movido por ganância. Mas a covardia de Camila era uma traição biológica. Entendi, eu disse, levantando-me da mesa. Minhas pernas estavam firmes agora. A dor tinha se transformado em gelo. Então está decidido. Vocês já decidiram o meu destino. É temporário, Dona Lourdes. Ricardo interveio, recuperando a compostura, achando que tinha vencido. Assim que os negócios melhorarem,
A gente traz a senhora de volta. Promessa de homem. Olhei para ele. Promessa de homem. O mesmo homem que prometeu honrar minha filha no altar e agora trocava mensagens de luxúria com outra, planejando gastar o meu dinheiro com ela. Não precisa prometer nada, Ricardo respondi, recolhendo meu prato. Eu só queria saber onde eu pisava. Agora eu sei. Fui para a cozinha lavar o meu prato. A água corria, mas eu não ouvia o barulho. Eu só ouvia o silêncio da sala de jantar. Eles voltaram a comer. Ouvi o tilintar dos talheres. Eles estavam aliviados. Acharam que a velha tinha aceitado. Acharam que eu era mansa resignada, o gado indo para o matadouro sem mugir. Eles não sabiam que enquanto eu esfregava a esponja no prato de porcelana, eu estava esfregando também o resto de afeto que eu tinha por eles. Ali na pia da cozinha, enquanto eles planejavam gastar o dinheiro da venda do meu teto, eu tomei uma decisão. Eu não ia para o cantinho da paz. E eles também não iriam para o paraíso financeiro que sonhavam. Sequei as mãos no pano de prato bordado, um que eu mesma bordei com a frase "Lar doce lar". Dobrei o pano meticulosamente. Fui para o meu quarto, aquele quarto de hóspedes apertado, e fechei a porta. Não tranquei. Não precisava. Eles nunca vinham me ver mesmo. Sentei na beira da cama e olhei para o guarda-roupa. Lá em cima, escondida no fundo de uma mala velha de couro, estava a minha salvação. Não era apenas dinheiro, era a minha dignidade em forma de papel e ouro. Eles queriam jogar o jogo do descarte ótimo. Eu jogaria. Mas eu tinha uma vantagem que eles ignoravam, eu não tinha mais nada a perder. E uma mulher que não tem nada a perder é a criatura mais perigosa que existe. A tempestade está apenas começando. Fique até o fim para ver a virada. Aproveite e se inscreva, você já passou por algo parecido em sua casa. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Deitada na cama estreita do quarto de hóspedes, que mais parecia um depósito de coisas que eles não sabiam onde enfiar, eu olhava para o teto mofado e tentava encontrar a Lourdes que eu costumava ser. O colchão era fino, duro, comprado numa promoção qualquer, bem diferente da cama de madeira maciça e colchão ortopédico que eu tinha na minha casa antiga. Aquela casa. Deus, como a saudade doía. Fechei os olhos e por um instante pude sentir o cheiro das damas da noite que floresciam no meu jardim. Pude ouvir o barulho do portão de ferro e o latido do sultão, meu cachorro, que tive que doar porque Ricardo dizia que animais traziam doenças e depreciavam o imóvel. Eu me desfiz de tudo. Vendi minha vida tijolo por tijolo, memória por memória, acreditando na mentira mais doce que uma mãe pode ouvir. Vamos cuidar de você. Lembro-me do dia da venda. Ricardo estava radiante com aquele sorriso de tubarão, contando as notas mentais da comissão que ele mesmo embolsaria, já que fez questão de intermediar o negócio. É um investimento, Dona Lourdes, ele dizia, segurando meu braço como se me amparasse, mas na verdade me conduzia para o abismo. A senhora aplica o dinheiro na reforma do nosso apartamento, construímos um quarto só para a senhora e vivemos todos juntos em harmonia. Família unida, patrimônio protegido. Patrimônio protegido. Que piada macabra. O dinheiro da venda da minha casa, 300 mil reais suados de uma vida inteira de trabalho do meu falecido Antônio e das minhas costuras, evaporou. Virou piso de porcelanato que eu tinha medo de riscar. Virou teto de gesso rebaixado com luzes de LED que eu não sabia ligar. Virou o carro do ano que Ricardo trocava a cada 6 meses. E eu virei a empregada de luxo que pagou para trabalhar. Virei para o lado na cama, sentindo as juntas doerem. A dor física era suportável. A dor moral era o que me matava. Percebi com uma clareza que só a madrugada traz que eu não era apenas uma hóspede indesejada. Eu era a serva da casa. Eu acordava às 5 para passar o café fresco que Ricardo exigia. Eu lavava as cuecas dele, esfregando as marcas da falta de higiene de um homem que me desprezava. Eu passava as camisas sociais que ele usava para ir encontrar a amante. E em troca eu recebia um teto sobre a cabeça e a humilhação diária de ter que pedir dinheiro para os meus remédios de pressão. Semana passada, a cena voltou à minha mente como um filme de terror. Eu precisava de 50 reais para comprar o losartana. Fui até a Camila, que estava se arrumando para sair. Filha, meu remédio acabou, eu disse com a voz baixa envergonhada. Ela estava calçando um sapato novo de couro legítimo que devia custar uns 300 reais. Ela parou, suspirou, aquele suspiro de mártir, abriu a carteira
e me deu 2 notas de 20 e uma de 10 amassadas. Mãe, a senhora precisa controlar essa pressão. Remédio está caro, ela reclamou, sem olhar para mim. 50 reais. Eu dei 300 mil a eles e ela reclamava de 50 reais. Naquele momento eu não disse nada. Engoli o choro junto com o comprimido. Mas hoje, no escuro desse quarto, a raiva borbulhava. Mas a culpa não era só deles. Era minha também. E essa era a ferida mais profunda, a cicatriz invisível que sangrava sem parar. Eu criei a Camila para ser uma princesa, protegendo-a de tudo, varrendo as pedras do caminho dela. Eu não a ensinei a lutar. Não a ensinei a ter dignidade. Eu criei uma mulher fraca, dependente, que prefere fechar os olhos para as traições do marido, a ter que enfrentar a vida sozinha. Ela viu o áudio. Ela sabe que ele tem outra. Ela sabe que ele quer me jogar num asilo sujo. E o que ela faz? Ela abaixa a cabeça e diz: sim, senhor, eu falhei. Como mãe, eu falhei miseravelmente. Eu alimentei o monstro que agora queria me devorar. De repente ouvi risadas vindas da sala. A parede de gesso acartonado, outra modernidade barata que Ricardo instalou, era fina como papel. Eram quase 2 da manhã. O que eles faziam? Acordados, levantei-me da cama pisando descalça no chão frio e encostei o ouvido na parede. O coração batia na garganta misturando medo e uma curiosidade mórbida. Amor, olha, esse aqui era a voz de Ricardo excitada. Couro bege, teto solar panorâmico. A Patrícia vai pirar. Quer dizer, o investimento vai valer a pena. Ele quase trocou o nome. Quase. Mas corrigiu a tempo, ou talvez Camila estivesse tão dopada de negação que nem percebeu. É lindo, ri a voz de Camila, soou sonolenta, apática. Mas e o dinheiro? A gente não tem limite no cartão. Calma, mulher de pouca fé. Ele riu, e o som do gelo batendo no copo de uísque ecoou. Já falei com o diretor do Cantinho da Paz. Eles aceitam a entrada da senhora, sua mãe, na semana que vem. Assim que ela sair daqui, a gente anuncia o apartamento, vende rápido, pega a parte dela que sobrar da mensalidade do asilo e pronto. O carro é nosso. Quer dizer, o investimento é nosso. E ainda sobra para aquela viagem que te prometi. Ouvi o silêncio de Camila. 1 segundo. 2 segundos. Eu esperava Não, Ricardo é a minha mãe. Esperava um pingo de decência. Tudo bem, ela disse por fim. Só. Faz rápido. Não quero ver ela chorando. Me dá agonia ver ela me olhando com aquela cara de cachorro abandonado. Cachorro abandonado. Foi assim que a minha filha me descreveu. Não como a mãe que lhe deu a vida, mas como um animal incômodo que causa agonia. Afastei-me da parede como se ela estivesse pegando fogo. Voltei para a cama, mas não me deitei. Sentei-me com as costas retas no escuro. As lágrimas secaram. Não havia mais espaço para choro. O que restava agora era uma frieza calculista, uma clareza cristalina que eu não sentia há anos. Eles achavam que eu era uma velha gagá, sem recursos, sem saída. Eles achavam que o dinheiro da venda da casa era tudo o que eu tinha. Pobres coitados. Eles não sabiam sobre a caixa de biscoitos amanteigados. Levantei-me e fui até o armário, tateando no fundo da prateleira mais alta, atrás dos cobertores de inverno que nunca usávamos. Meus dedos encontraram a lata de metal fria e enferrujada. Puxei-a para mim. Era pesada. Dentro dela, sob uma camada falsa de linhas e agulhas de costura, estava o meu verdadeiro seguro de vida. Ricardo revirou minhas contas bancárias, sim. Ele me fez fechar a conta corrente do Banco do Brasil onde recebia a pensão. Mas ele esqueceu que gente da minha época não confia totalmente em bancos, muito menos em genros. Ele esqueceu das joias que o Antônio me deu a cada aniversário de casamento durante 40 anos. Ouro maciço, pedras antigas, coisas que hoje valem uma fortuna pelo peso e pela história. E mais importante, ele não sabia da poupança na Caixa Econômica, aquela que abria em 1980 e nunca jamais mencionei para ninguém, nem para Camila. Abri a lata no escuro. O brilho fraco da luz da rua que entrava pela fresta da janela iluminou o ouro dos anéis e o maço de papéis do extrato bancário. Ali estava a minha liberdade. Ali estava a minha arma. Eles queriam me vender por um carro? Pois bem, eu ia mostrar a eles o preço real de uma mãe traída. Amanhã, enquanto eles saíssem para trabalhar, sonhando com o golpe perfeito, a velha do quarto dos fundos ia dar o seu próprio golpe. E o meu golpe não seria por dinheiro, seria por justiça. Fechei a lata com um clique suave.
Aquele som foi o ponto final da Dona Lourdes vítima. A partir de agora nascia a Dona Lourdes vingadora. E a primeira coisa que eu faria ao nascer do sol não seria passar o café do Ricardo. Seria ir ao banco. O sol nasceu cinza em São Paulo naquela manhã, como se o próprio céu estivesse de luto pela morte da minha inocência. Levantei-me às 5 como de costume, mas não fiz o café. Pela primeira vez em 5 anos, a garrafa térmica de Ricardo ficaria vazia. Vesti meu melhor vestido, um conjunto de linho azul marinho que usei no batizado do meu neto, um neto que graças a Deus morava longe e não via a podridão em que os pais tinham se transformado. Penteei meus cabelos brancos, passei um batom cor de boca discreto e coloquei a lata de biscoitos dentro da minha bolsa de couro velha, aquela que Ricardo dizia que cheirava a naftalina. Quando cheguei à sala, Ricardo já estava lá andando de um lado para o outro com uma pasta de documentos debaixo do braço. Ele olhou para o relógio de pulso impaciente. Camila estava sentada no sofá, roendo as unhas, uma mania que ela tinha desde criança quando estava nervosa. Até que enfim, Dona Lourdes Ricardo exclamou sem nem me dar bom dia. Achei que a senhora tinha morrido no banheiro. Temos hora no cartório. O tabelião está esperando para reconhecer a firma na procuração. Ele estendeu um papel na minha direção. A procuração de plenos poderes. O documento que daria a ele o direito de vender, alugar, doar e destruir tudo o que estivesse no meu nome. Olhei para o papel. As letras miúdas pareciam formigas marchando sobre o cadáver da minha vida. Ricardo. Comecei fazendo a minha voz tremer propositalmente. Eu precisava ser a atriz que nunca fui. Eu não me sinto bem hoje. Minha cabeça está girando. Ah, não. Não vem com essa agora. Ele explodiu jogando a pasta sobre a mesa de vidro com um estrondo que fez Camila pular. É sempre a mesma coisa. Dor de cabeça, pressão alta, labirintite. A senhora sabe quanto custa o meu tempo. Eu cancelei reuniões importantes para resolver a vida da senhora. Ricardo, calma. Camila tentou intervir, mas a voz dela era um sussurro patético. Calma nada. Sua mãe está fazendo corpo mole. Ele apontou o dedo na minha cara. Escuta aqui, Dona Lourdes. O cantinho da paz não segura a vaga. Se a gente perder essa oportunidade, a senhora vai acabar num abrigo público dormindo com mendigos. É isso que a senhora quer. A ameaça foi tão vil, tão crua, que por um segundo eu quase perdi o personagem. Tive vontade de cuspir na cara dele e dizer que eu tinha dinheiro suficiente para comprar o tal asilo e demiti-lo da vida. Mas eu me segurei. A vingança é um prato que se come frio e o meu ainda estava no forno. Não, meu filho. Pelo amor de Deus. Fingi chorar, levando a mão ao peito. Eu só preciso de um dia. Um dia para me despedir das minhas coisas, para organizar minhas roupas. Amanhã. Eu prometo que assino amanhã cedo. Ele bufou passando a mão pelos cabelos engomados com gel. Ele me olhou com um desprezo tão profundo que senti um arrepio. Ele estava calculando. Um dia a mais não faria diferença no plano dele de comprar o carro para a amante. Tá bom. Amanhã. 7 da manhã. Sem choro, sem vela e sem dor de barriga. Ele pegou a pasta de volta. Mas a senhora vai sozinha no banco hoje sacar o dinheiro da taxa de administração do asilo que eu te falei. Vous. Vous. Menti. Ele saiu batendo a porta sem se despedir da esposa. Camila ficou ali me olhando com aquela cara de cachorro culpado. Mãe, desculpa o Ricardo. Ele está muito estressado com o trabalho. Eu sei, filha. O trabalho de destruir famílias deve ser muito cansativo, respondi seca. Saí de casa antes que ela pudesse processar o que eu disse. A rua estava barulhenta, cheia de gente correndo atrás do pão de cada dia. Respirei fundo o ar poluído da avenida e pela primeira vez em meses senti o cheiro de liberdade. Peguei um táxi, não para o banco que Ricardo monitorava, mas para o centro da cidade, para a agência da Caixa onde eu era cliente há 40 anos. O gerente, seu Arnaldo, um homem da minha idade, me recebeu com um sorriso genuíno. Dona Lourdes, quanto tempo veio ver os rendimentos? Vim sacar tudo, Arnaldo. Tudo. Eu disse colocando a identidade na mesa. Ele arregalou os olhos. Tudo. Mas Dona Lourdes, é perigoso andar com essa quantia. E a senhora vai perder os juros do mês. Arnaldo, o perigo não está na rua. O perigo está dormindo no quarto ao lado do meu. Respondi baixinho. Eu preciso desse dinheiro agora, em cheque administrativo e uma parte em espécie. Enquanto ele providenciava a papelada, eu pensava no montante. Eram 200 mil reais.
Dinheiro de uma vida de economias escondidas de heranças pequenas que fui guardando de cada centavo que sobrou das costuras. Ricardo achava que tinha sugado tudo na venda da casa, mas ele subestimou a capacidade de uma mãe de guardar para os dias de chuva. E a tempestade tinha chegado. Saí do banco com o envelope pesado na bolsa colado ao meu corpo. Mas ainda faltava a parte mais dolorosa. Caminhei até a Rua do Ouro. Entrei na joalheria que comprava peças usadas. O lugar cheirava a metal polido e desespero. Tirei da bolsa a lata de biscoitos. Despejei sobre o balcão de veludo preto as correntes, os brincos de pérola, os anéis de formatura que nunca usei. E por último, tirei do dedo a minha aliança. Era uma aliança grossa de ouro maciço desgastada pelo tempo. Dentro estava gravado Antônio, Lourdes, 1978. Beijei o metal frio. A senhora tem certeza? O avaliador perguntou, segurando a aliança com uma pinça sem nenhuma emoção. O ouro está em alta, mas é uma peça sentimental. O sentimento morreu, moço. Eu disse, sentindo uma lágrima solitária escorrer. O homem que me deu isso me amava. A filha que ele me deu. Bem, ela ama um homem que quer me vender. Então, transforme isso em munição para mim. Ele pesou tudo. Fez as contas, mais 150 mil reais. As peças eram antigas, pesadas, valiosas. Saí de lá com 350 mil reais na bolsa. Somados ao que eu já tinha sacado, eu tinha R$500 mil. R$500 mil. Ricardo estava me vendendo por um carro de 80 mil, sem saber que eu carregava o valor de um apartamento de luxo na bolsa de mão. Passei numa imobiliária. Não qualquer uma. A imobiliária que administrava o prédio chique, onde eu sabia, através das fofocas que ouvi Ricardo contar ao telefone, que a tal Patrícia morava de aluguel. Eu quero comprar um apartamento, eu disse à corretora a uma moça jovem que me olhou de cima a baixo julgando minhas roupas simples. A senhora procura algo para alugar, temos kitnetes ótimas. Não, minha filha. Eu quero comprar. À vista. Coloquei o extrato bancário na mesa. E eu quero aquele apartamento específico no edifício Diamond. O 502. Sei que o proprietário está querendo vender há tempos e o inquilino atual está inadimplente. A moça mudou de cor. O tratamento mudou. Café foi servido. O 502. Mas tem gente morando lá. Eu sei. Sorri. Mas eu soube que o contrato de aluguel venceu e o fiador. Bem, o fiador é o meu genro e ele está prestes a falir. Eu quero comprar hoje, com uma condição de despejo imediato para uso próprio. A lei me garante isso. Assinei a promessa de compra e venda. Transferi o sinal. Tudo foi feito com uma rapidez assustadora. O dinheiro fala uma língua que todos entendem, até os burocratas. Voltei para casa ao anoitecer. Ricardo estava assistindo futebol com os pés na mesa de centro. Camila estava na cozinha. A senhora demorou, ele resmungou, sem tirar os olhos da TV. Trouxe o dinheiro da taxa. Trouxe, menti de novo. Está guardado. Fui para o meu quarto. Escondi o contrato de compra e venda e o dinheiro restante no forro do colchão velho. Meu coração batia num ritmo frenético, não de medo, mas de pura adrenalina. Eu olhei para as minhas mãos. Elas estavam nuas. Sem aliança. Sem passado. Mas pela primeira vez em muito tempo elas estavam segurando o volante da minha própria vida. Amanhã seria o dia. Amanhã, Ricardo achava que ganharia um carro e se livraria da sogra. Ele não sabia que amanhã ele perderia a casa, a amante e a dignidade. Deitei-me na cama dura e sorri. Um sorriso perigoso. Durma bem, Ricardo, sussurrei para a parede. Porque amanhã o seu pesadelo começa. Eram 4 da manhã quando o despertador biológico me acordou. Não precisei de alarme. O medo de perder a coragem e a ansiedade da liberdade pulsavam em mim como um segundo coração. A casa estava mergulhada naquele silêncio sepulcral da madrugada, um silêncio que por anos foi preenchido pelo som dos meus passos, indo para a cozinha preparar o café do meu algoz. Mas hoje, a garrafa térmica ficaria vazia, o pó de café continuaria no pote. O cheiro de pão torrado não acordaria a casa. Hoje, o único cheiro que reinaria naquele apartamento seria o cheiro da ausência. Levantei-me da cama dura sem fazer ruído. Meus movimentos eram precisos, ensaiados na minha mente durante a noite insone. Abri a minha mala de rodinhas, aquela velha companheira de viagens que não aconteciam há décadas. Comecei a colocar minhas coisas. Não tudo, apenas o que importava.
As fotos dos meus pais que eu escondia na gaveta de roupas íntimas para Ricardo não jogar fora dizendo que era velharia. Meu terço de madeira. E as roupas que eu mesma costurei. Deixei para trás os vestidos largos e sem graça que Camila comprava para mim em liquidações, aquelas roupas que gritavam, velha, desistente. Eu não era mais aquela mulher. Aquela mulher morreu na cozinha ouvindo um áudio de WhatsApp. Enquanto dobrava uma blusa, ouvi um ruído no corredor. Congelei. Meu coração disparou batendo contra as costelas como um pássaro preso. Se Ricardo acordasse agora, se ele me visse fazendo as malas, tudo estaria perdido. Ele usaria a força, a manipulação, diria que estou senil, chamaria médicos. Prendi a respiração imóvel no escuro, abraçada à minha blusa como um escudo. Passos pesados. A porta do banheiro se abriu e fechou. A descarga. Depois o som arrastado de chinelos voltando para o quarto principal. E finalmente o ronco. Aquele ronco alto arrogante de um homem que dorme o sono dos injustos, crente de que o mundo gira ao redor do seu umbigo. Ele voltou a dormir. Ele estava sonhando com o carro novo, com a amante, com a vida fácil custeada pelo meu sacrifício. Mal sabia ele que estava dormindo sobre uma mina terrestre prestes a explodir. Voltei a respirar. Fechei a mala. O zíper fez um som agudo que me pareceu um grito, mas ninguém ouviu. Peguei minha bolsa de mão, onde R$500 mil, em cheques administrativos e dinheiro vivo, descansavam pesados e quentes. Fui até a sala de jantar. A mesa de vidro estava limpa, fria, refletindo a luz alaranjada dos postes da rua. Sentei-me na cadeira onde na noite anterior fui sentenciada ao asilo, tirei um papel e uma caneta da bolsa. Minhas mãos não tremiam mais. A caligrafia saiu firme e angulosa, cheia de raiva e determinação. Camila, escrevi. Não, minha querida filha, nem filhinha. Apenas Camila. Ela precisava sentir a distância. Eu ouvi o áudio. Eu sei sobre o depósito onde vocês queriam me jogar. Eu sei sobre a amante. Eu sei sobre o carro. Você escolheu ser cúmplice de um monstro, em vez de ser filha de uma mulher que te deu a vida. A mãe que servia vocês morreu ontem. A mulher que assina esta carta é apenas Lourdes. Não me procurem. Não chamem a polícia. Se o fizerem, o mundo saberá quem Ricardo realmente é. Deixo sobre a mesa o que vocês merecem, o vazio. Parei. Relutei. O coração de mãe ainda sangrava. Olhei para a porta do quarto dela. Queria entrar lá, sacudi-la, dizer: acorda, menina. Foge comigo. Mas eu sabia que não adiantaria. Ela precisava cair. Ela precisava sentir a dor do abandono para valorizar a presença. Às vezes, o amor materno mais profundo é aquele que permite que o filho quebre a cara para aprender a andar. Tirei da bolsa mais um item. Não era dinheiro. Não era uma joia. Era uma passagem de ônibus. Uma passagem só de ida para a cidade vizinha Campinas, onde ficava o novo apartamento que comprei. Mas não era a minha passagem. Era uma segunda via, um bilhete simbólico que comprei propositalmente. Coloquei-o ao lado da carta preso pelo saleiro. No verso do bilhete escrevi: para quando você tiver coragem de ser livre. Era o meu último ato de esperança. A esperança de que um dia ela usasse aquele bilhete para fugir dele e vir me encontrar. Mas hoje, aquele bilhete era apenas um pedaço de papel inútil numa mesa de vidro gelada. Levantei-me. Olhei para o apartamento pela última vez. O sofá onde Ricardo punha os pés sujos. A TV gigante comprada com o meu dinheiro. A cozinha onde gastei meus joelhos. Nada daquilo me pertencia mais. Eram apenas cenários de um teatro de horrores onde eu me recusei a continuar atuando. Caminhei até a porta. Girei a chave com cuidado extremo. O clique da fechadura abrindo soou como música clássica. Abri a porta e o ar do corredor com cheiro de produto de limpeza barato invadiu meus pulmões. Antes de sair, fiz uma última coisa. Fui até o quadro de energia que ficava atrás da porta. Com um movimento rápido e vingativo, desliguei a chave geral. A geladeira parou de zumbir. O relógio digital do micro-ondas apagou. O Wi-Fi, a vida digital de Ricardo, morreu. Eles acordariam no escuro, no calor, sem internet e sem a empregada. Eles acordariam no caos. Saí e fechei a porta. O elevador desceu suavemente até o térreo. Quando as portas se abriram, dei de cara com o seu Zé, o porteiro da noite que cochilava no balcão. Ele acordou num sobressalto. Dona Lourdes. Saindo a essa hora com mala, aconteceu alguma coisa. Ele perguntou, esfregando os olhos, preocupado. Ele sempre foi mais gentil comigo do que minha própria família. Sorri para ele. Um sorriso verdadeiro que iluminou meu rosto cansado.
Aconteceu a melhor coisa do mundo, seu Zé. Eu acordei. Mas a senhora vai viajar. Vai visitar parente. Vou visitar a mim mesma, Zé. Faz muito tempo que não me vejo. Respondi, arrastando a mala pelo saguão de mármore falso. Se o Ricardo perguntar, diga que eu saí sorrindo. Atravessei o portão de vidro. A rua estava deserta, apenas um ou outro carro passando rápido. O vento da manhã bagunçou meus cabelos, mas eu não me importei. Chamei um táxi que passava. O motorista desceu para colocar minha mala no porta-malas. Para a rodoviária, senhora, ele perguntou. Olhei para trás, para a janela escura do 5º andar. Imaginei Ricardo acordando suado, gritando porque o ar-condicionado parou. Imaginei Camila chamando mãe e ouvindo apenas o eco. Não respondi, entrando no carro e sentindo o banco macio acolher minhas costas doloridas. Para o hotel Gran Plaza em Campinas. Mas antes, motorista, pare na primeira padaria que estiver aberta. Eu preciso tomar um café que eu não precisei fazer. O carro arrancou. O prédio ficou para trás, diminuindo no retrovisor até virar um ponto insignificante. Eu não estava fugindo. Eu estava avançando. E o café que eu tomaria naquela manhã teria o gosto mais doce da minha vida. O gosto da minha própria autonomia. A guerra estava declarada. Eu tinha disparado o primeiro canhão, o da ausência. Agora era só esperar. Esperar que eles percebessem que a velha inútil tinha levado consigo não apenas a dignidade, mas a chave do cofre. O despertar de uma mulher é imparável. Se você concorda, deixe seu joinha. Você teria a mesma coragem que Dona Lourdes está tendo agora. O calor foi o primeiro a chegar. Não o calor acolhedor de uma manhã de verão, mas um mormaço sufocante pesado de ar viciado que não circulava. O ar-condicionado que Ricardo mantinha religiosamente nos 18 graus para dormir, seu sono de príncipe estava morto. O silêncio do aparelho era mais perturbador do que o barulho da cidade lá fora. Ricardo acordou encharcado de suor com o lençol de fios egípcios, grudado nas costas, sentindo aquela irritação instantânea e explosiva de quem tem o conforto negado. Que inferno é esse? Ele rosnou, tateando a mesa de cabeceira em busca do celular. A tela permaneceu preta. Morto. Camila, à luz, acabou liga para a portaria. Camila resmungou algo ininteligível ao lado dele, virando-se para o outro lado. Ricardo chutou o lençol, levantou-se num salto, sentindo a cabeça latejar. Ele precisava de café, forte, preto e servido na xícara de porcelana que a velha trazia na bandeja. Ele saiu do quarto pisando duro, já com o discurso de repreensão na ponta da língua. Como ela ousava deixar a casa ficar naquele forno? Dona Lourdes! Ele gritou no corredor escuro. A senhora desligou o disjuntor de novo. Eu já falei que isso queima os aparelhos, Dona Lourdes. O silêncio que respondeu ao grito dele foi absoluto. Não havia o cheiro de pão torrado. Não havia o barulho da TV ligada no programa de culinária. Não havia o som da água na pia. A casa estava mergulhada numa quietude assustadora, quase sólida. Ricardo empurrou a porta da cozinha com violência. Vazia. A pia estava seca, limpa, sem nenhuma louça do café da manhã posta. A garrafa térmica estava aberta e vazia sobre o balcão. Ele sentiu um arrepio frio percorrer a espinha, contradizendo o suor que escorria pelo seu pescoço. Mas que palhaçada é essa? Ele murmurou, caminhando até o quarto de hóspedes. Ele girou a maçaneta. A porta se abriu sem resistência. O quarto estava impecável. A cama, feita o lençol esticado com precisão militar, sem nenhum amassado de corpo humano. O armário, que costumava ficar entreaberto com as roupas simples dela, estava escancarado. Vazio. Apenas alguns cabides de plástico balançavam levemente com a corrente de ar que entrou com ele. Ela tinha ido embora. A compreensão bateu em Ricardo, não como uma preocupação, mas como um insulto pessoal. A velha, a inútil agagá que ele manipulava como massinha de modelar, tinha ousado sair sem permissão. E pior, hoje era o dia do cartório, o dia da assinatura, o dia do dinheiro. Camila. Acorda agora. Ele berrou, correndo de volta para o quarto do casal. Sua mãe sumiu. A velha fugiu. Camila apareceu na porta do quarto descabelada, com os olhos inchados de sono e da culpa que carregava. O que foi, Ricardo? Como assim sumiu? Ela deve ter ido na padaria. Padaria uma ova. Ela levou as roupas. O armário está vazio. Ele andava de um lado para o outro, as mãos na cabeça. Onde ela se meteu? Hoje temos que assinar a venda. Se ela não assinar, eu perco o sinal do carro, eu perco o negócio.
Foi então que Camila viu. Na mesa de jantar de vidro iluminada, apenas pela luz fraca que entrava pela janela da sala, havia um papel branco, solitário, imponente. Ela caminhou até lá com as pernas trêmulas. Ricardo veio logo atrás, arrancando o papel da mesa antes que ela pudesse tocar. Ele leu, e à medida que seus olhos percorriam as linhas angulosas da caligrafia de Dona Lourdes, o rosto dele mudou de vermelho de raiva para branco de pavor. Eu ouvi o áudio. Eu sei sobre o depósito. A mãe que servia vocês morreu. Ricardo amassou a carta com ódio. Maldita! Ele gritou jogando o papel no chão. Ela sabia. Aquela velha fingida sabia o tempo todo. Ela estava nos espionando. Camila pegou a carta do chão, alisando o papel com as mãos trêmulas. Ela leu as palavras da mãe e soltou um gemido baixo, um som de animal ferido. Ela ouviu Ricardo. Ela ouviu você falando do asilo, do cheiro de mofo. Meu Deus, o que a gente fez? O que a gente fez? Ricardo se virou para ela, os olhos injetados de fúria. A pergunta é, o que ela fez com o dinheiro? Ela disse que sacou a taxa ontem. Ela disse que tinha o dinheiro. Ele correu para o quarto de hóspedes novamente. Começou a revirar tudo. Arrancou o colchão da cama, jogou as gavetas no chão. Nada. Correu para a sala, revirou os vasos de planta, olhou atrás dos quadros. Nada. A casa estava limpa. Dona Lourdes não tinha deixado um centavo, nem uma moeda de troco. Ela roubou a gente. Ricardo gritou, chutando o sofá. Aquela ladra. O dinheiro da taxa. As joias. Onde estão as joias que ela guardava naquela lata velha? Ele correu para a cozinha, abrindo os armários superiores, derrubando pacotes de macarrão e arroz no chão. Encontrou o lugar onde a lata de biscoitos costumava ficar. Vazio. Apenas poeira. Ela levou tudo. Ele sussurrou, encostando-se na pia, incrédulo. Ela limpou a gente. Camila, sua mãe, levou o meu futuro. Camila estava sentada no chão da sala, segurando o bilhete de ônibus que estava junto com a carta. Para quando você tiver coragem de ser livre. Ela chorava copiosamente, abraçando os joelhos. Ela foi embora, Ricardo. Ela me deixou. Ela me odeia. Para de chorar, sua idiota. Ricardo agarrou Camila pelos braços, sacudindo-a com violência. Você não está entendendo. Ela não só foi embora. Ela levou o capital. Sem a assinatura dela não vendemos o apartamento. Sem o dinheiro que ela sacou, não pagamos as dívidas que eu fiz contando com essa venda. Nós estamos falidos. Camila, falidos. Ele a soltou com nojo e começou a andar em círculos, roendo a unha do polegar. O cérebro dele, viciado em golpes, tentava encontrar uma saída. Ele precisava trazê-la de volta. Ele precisava coagir, ela veia. Ele precisava humilhá-la até que ela se sentisse pequena de novo e devolvesse o que na cabeça doente dele pertencia a ele. Onde ela está, Campinas? Ele olhou para o bilhete na mão de Camila. Ela acha que pode se esconder. Eu vou atrás dela. Eu vou chamar a polícia. Eu vou dizer que ela está senil, que fugiu com o dinheiro da família, que precisa ser interditada. Não, Camila gritou, levantando-se. Você não vai chamar a polícia para minha mãe. Eu vou fazer pior. Ricardo sorriu, um sorriso cruel que não chegava aos olhos. Hoje tem aquela reunião idiota de oração, da família dela, não tem? Aquele Zoom que ela faz com as tias beatas do interior? Tem. Mas o que você vai fazer? Eu vou entrar nessa reunião. E eu vou expor a sua mãe para a família inteira. Vou dizer que ela fugiu com um amante. Vou dizer que ela roubou a própria filha. Vou destruir a reputação de santa dela até ela implorar para voltar para casa rastejando. Ele pegou o celular dele, que finalmente tinha dado sinal de vida após ser conectado a um carregador portátil. Os olhos dele brilhavam com a maldade pura. Ele não sentia remorso. Ele sentia apenas a urgência de recuperar o controle sobre sua vítima. Prepare-se, Camila. Ele disse, discando o número de um primo fofoqueiro para garantir que todos estivessem online. Sua mãe quis guerra. Ela vai ter um massacre. Mal sabia ele que do outro lado da linha, ou melhor, do outro lado da tela, Dona Lourdes não estava se escondendo. Ela estava sentada numa poltrona de veludo, tomando um cappuccino com o dedo pairando sobre o botão reproduzir de um arquivo de áudio. Ricardo estava indo para o abate, e ele estava indo por vontade própria.
A tela do computador piscava com aquela luz azulada iluminando o rosto inchado de choro da Camila. Eram 10 horas da manhã. A sala de reunião virtual do grupo de oração da família Santos estava lotada. Tia Joana com seu terço na mão. Prima Cida sempre curiosa. Tio Geraldo que nunca desligava o microfone e deixava vazar o som da TV ao fundo. Todos estavam ali, rostos pixelados em quadrados pequenos, murmurando uma Ave Maria desafinada. Um cenário de paz doméstica que estava prestes a ser bombardeado. Ricardo entrou no escritório, empurrando Camila para a cadeira em frente à webcam. Ele não parecia o executivo de sucesso que fingia ser. Estava descabelado, a camisa social aberta no peito suando bicas. O desespero tinha tirado o verniz da civilidade dele. Ele ajustou a câmera com violência, invadindo o enquadramento. Parem. Parem de rezar agora. Ele gritou, a voz distorcida pelo microfone barato do laptop. O coro de Ave Maria cessou. Tio Geraldo perguntou: quem morreu? Ninguém morreu ainda, tio Geraldo, mas a moral dessa família acabou de ser assassinada. Ricardo bradou teatral, colocando a mão no ombro de Camila, apertando com força como se a usasse de escudo humano. Eu vim aqui denunciar um crime. Um crime cometido pela própria matriarca que vocês tanto idolatram. Do que você está falando, menino? Tia Joana ajustou os óculos confusa. Estou falando da Dona Lourdes. A minha sogra, que eu acolhi na minha casa, que eu tratei como rainha. Ele fez uma pausa dramática, olhando para a lente da câmera, como se fosse um ator de novela mexicana. Ela fugiu. Fugiu esta madrugada como uma criminosa, levando todas as economias da família. Ela roubou a própria filha. Camila está aqui destruída porque a mãe dela enlouqueceu de vez, está senil, agressiva e ladra. Um murmúrio de choque correu pelos quadradinhos da tela. Meu Deus, não pode ser a Lourdes. Camila soluçava baixo, cobrindo o rosto com as mãos. A vergonha dela era palpável, mas a covardia era maior. Ela não desmentiu o marido. Ela deixou que ele jogasse o nome da mãe na lama. Eu vou chamar a polícia. Ricardo continuou crescendo com a audiência. Vou pedir a interdição dela. Se alguém souber onde ela está, tem o dever moral de me avisar. Ela é um perigo para si mesma e para a sociedade. Foi nesse momento que um quadrado preto que estava quieto no canto inferior da tela com o nome Usuário Convidado se acendeu. A câmera ligou. Não era um quarto de hospital. Não era uma sarjeta. Era o salão iluminado de uma cafeteria colonial com lustres de cristal ao fundo. E no centro da imagem, sentada com a postura de uma rainha, estava eu. Não a Lourdes de avental sujo de gordura, mas a Lourdes de linho azul maquiada, segurando uma xícara de porcelana fina com o dedo mindinho levemente erguido. Bom dia, família, eu disse. Minha voz saiu cristalina calma, cortando o histerismo de Ricardo como uma navalha afiada. O silêncio na chamada foi absoluto. Até o cachorro do tio Geraldo parou de latir. Ricardo recuou um passo, os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Você, ele gaguejou. Onde você está? Sua velha louca devolve o meu dinheiro. Tomei um gole do cappuccino, limpando o canto da boca com um guardanapo de tecido. Seu dinheiro, Ricardo sorri. Um sorriso gelado. O dinheiro que eu ganhei costurando até meus dedos sangrarem. O dinheiro que o Antônio deixou para garantir que eu não precisasse depender de parasitas como você. Você roubou a taxa do asilo. Ele berrou, perdendo o controle, esquecendo a plateia. Você é uma ladra. Eu vou mandar a polícia te buscar agora. Chame a polícia, Ricardo. Por favor, chame. Encostei as costas na cadeira, cruzando os braços. Tenho certeza de que o delegado vai adorar ouvir sobre a apropriação indébita que você fez ao vender meu carro ano passado, sem me dar um centavo. Ou sobre as ameaças de cárcere privado que você planejou. Cárcere privado. Você está delirando. Ele riu nervoso, olhando para a tela, buscando apoio. Vocês estão vendo. É demência. Ela inventa coisas. Será que eu invento? Peguei meu celular que estava sobre a mesa. Família, peço perdão pela indelicadeza. Mas já que meu genro decidiu lavar a roupa suja em público, vamos enxaguá-la com a verdade. Aumentem o volume, por favor. Apertei o play. Encostei o microfone do celular no microfone do meu laptop. A voz de Ricardo encheu a sala virtual. Não a voz de vítima que ele usava agora, mas a voz do áudio. A velha já era. Achei um perfeito. Chama Cantinho da Paz. É um depósito, um buraco caindo aos pedaços. Tem cheiro de mofo, mas com a economia. Aquele carro vermelho 0 km é seu na semana que vem.
A gravação ecoou. Cada palavra era uma bofetada. Vi a expressão da tia Joana mudar de confusão para horror. Vi a prima Cida levar a mão à boca. Vi o tio Geraldo franzir a testa indignado. O áudio terminou. O silêncio que se seguiu pesava toneladas. Ricardo estava pálido, transparente. Ele olhou para a câmera, depois para Camila, depois para o nada. A máscara dele não tinha apenas caído. Ela tinha se desintegrado. Isso é montagem. Ele tentou, mas a voz saiu um fiapo. É inteligência artificial. Hoje em dia, eles fazem a voz de qualquer um. Inteligência artificial, Ricardo. Eu o interrompi. E a Camila, ela também é um robô, porque ela ouviu. Ela sabia. Todos os olhos virtuais se voltaram para Camila. Ela levantou o rosto vermelho banhado em lágrimas. Ela poderia ter me defendido ali. Poderia ter dito, chega, Ricardo. Mas ela olhou para mim e disse, mãe, por que a senhora fez isso? Por que humilhar a gente assim? O carro era um investimento. A frase dela foi a última pá de terra. Nem diante da prova, ela conseguia sair do papel de cúmplice. O grupo explodiu. Investimento. Tia Joana gritou. Jogar a mãe num depósito é investimento. Camila, que vergonha. Seu pai deve estar se revirando no túmulo. Miserável, tio Geraldo berrou. Se você aparecer na minha frente, Ricardo, eu te quebro a cara. Ricardo tentou fechar o laptop, mas a mão dele tremia tanto que ele derrubou o mouse. Acabou, Ricardo, eu disse soberana. Mas antes de você desligar, tem mais uma coisa. A polícia que você quer chamar, pode chamar. Mas avise a eles para passarem no edifício Diamond, apartamento 502. Os olhos de Ricardo saltaram das órbitas. O edifício Diamond, o ninho de amor dele. O quê? O que você sabe sobre isso? Ele sussurrou, o terror real tomando conta dele. Eu sei que você aluga aquele apartamento para a sua sócia, a tal Patrícia. Soltei o nome como quem solta uma bomba. E sei que o contrato de aluguel venceu ontem. E adivinha quem é a nova proprietária que comprou o imóvel à vista esta manhã? Ele paralisou. A boca abriu e fechou sem som. Isso mesmo, meu genro querido. Levantei-me da cadeira pegando minha bolsa. Eu comprei o teto da sua amante. E a ordem de despejo já está a caminho. Se eu fosse você, corria, porque as roupas dela já devem estar na calçada. Desliguei a câmera. A última imagem que vi foi a cara de Ricardo contorcida em pânico puro e Camila olhando para ele como quem finalmente vê o diabo sem disfarce. A reunião de oração tinha acabado. O juízo final tinha começado. Ricardo não esperou para ouvir os gritos da família no computador. Ele bateu a tampa do notebook com tanta força que a tela trincou um som seco que marcou o fim da sua vida digital e o início do seu pesadelo real. Ele não olhou para Camila, que continuava estática na cadeira, chorando aquele choro mudo e irritante das pessoas que percebem tarde demais que dormiram com o inimigo. Ele só tinha um pensamento, Patrícia. O apartamento. O seu investimento secreto que agora estava nas mãos da mulher que ele desprezava. Ele pegou a chave do carro, aquele carro que já estava com busca e apreensão por falta de pagamento, mas que ele escondia na garagem do prédio da amante e saiu correndo. O elevador parecia demorar uma eternidade. Ele socava o botão do térreo, suando frio, murmurando xingamentos contra a minha alma. Ele dirigiu pelas ruas de São Paulo como um lunático cortando sinais vermelhos, buzinando para pedestres, desesperado para impedir o inevitável. Ele achava que podia chegar lá, gritar, intimidar, usar sua lábia de vendedor para reverter a situação. Ele achava que ainda tinha poder. Mas quando ele virou a esquina da Rua das Acácias, onde ficava o imponente edifício Diamond, o freio do carro cantou pneu. O trânsito estava parado. Não por causa do fluxo normal, mas por causa de uma multidão de curiosos que se aglomerava na calçada. Ricardo desceu do carro, abandonando-o em fila dupla, e correu. O coração dele batia na garganta. A cena que ele encontrou era uma pintura renascentista do caos. Na calçada de pedras portuguesas, sob o sol forte do meio-dia, estava o luxo de Patrícia. Malas abertas, vomitando roupas de grife, sapatos de salto alto jogados no meio-fio, bolsas falsificadas espalhadas como lixo. E no meio daquele carnaval de vergonha estava ela. Patrícia, a mulher pela qual ele estava disposto a vender a própria sogra, gritava com 2 oficiais de justiça e 2 carregadores robustos que desciam com um sofá de veludo rosa. Vocês não podem fazer isso.
Ela berrava, os cabelos loiros desgrenhados, a maquiagem borrada. Eu moro aqui. O meu namorado paga o aluguel. Ele é rico. Ele vai processar vocês. O seu namorado não paga o aluguel há 3 meses, senhora. Um homem de terno cinza, com cara de poucos amigos, respondeu calmamente, segurando uma prancheta. E o contrato acabou. A nova proprietária exigiu a desocupação imediata para uso próprio. A lei é clara. Patrícia Ricardo gritou, abrindo caminho entre os vizinhos fofoqueiros que filmavam tudo com os celulares. Ela se virou. O olhar de alívio que ela deveria ter ao vê-lo durou menos de 1 segundo. Foi substituído instantaneamente por um ódio visceral quando ela viu que ele chegou de mãos vazias, suado e com cara de derrotado. Ricardo. Ela avançou sobre ele não para abraçá-lo, mas para empurrá-lo. Que palhaçada é essa? Eles estão jogando minhas coisas na rua. Eles disseram que uma velha comprou o apartamento. Você disse que o apartamento era seu. Você disse que era o dono. Ricardo tentou segurar os pulsos dela, tentando manter as aparências diante da plateia. Calma. Amor é um mal-entendido. É a minha sogra, aquela bruxa. Ela armou um golpe. Eu vou resolver. Eu vou ligar para o advogado. Golpe. Patrícia riu uma risada histérica. O oficial me mostrou a escritura, Ricardo. Está no nome dela, Lourdes Maria dos Santos. Ela comprou à vista. À vista. E você? Você me disse que estava com o dinheiro preso em investimentos. Eu estou. É temporário. Ele mentiu desesperado. Temporário é a minha paciência. Ela gritou, e então, diante de todos, deu um tapa estalado na cara dele. O som foi tão alto que silenciou os burburinhos da rua. Você é um fracassado, Ricardo. Um mentiroso. Você não tem onde cair morto. E queria me sustentar com o dinheiro da aposentadoria da sua sogra. A humilhação era física. A bochecha de Ricardo ardia, mas não tanto quanto o ego dele. Ele olhou em volta. Os porteiros riam. As vizinhas cochichavam. Ele estava nu, mas o pior ainda estava por vir. Um táxi parou logo atrás do carro abandonado de Ricardo. A porta se abriu, e de lá de dentro saiu Camila. Ela não correu. Ela caminhou devagar, pisando nas roupas espalhadas da amante do marido. Ela olhou para o sofá de veludo rosa. Olhou para as bolsas. E finalmente olhou para a mulher que estava gritando com o marido dela. Camila nunca tinha visto Patrícia pessoalmente, apenas fotos borradas no celular dele enquanto ele dormia. Mas ela reconheceu. Reconheceu o brinco que Patrícia usava, um par de argolas de ouro que Ricardo disse ter perdido numa viagem de negócios. Reconheceu o lenço de seda que Ricardo comprou no Natal passado, dizendo que era para uma cliente importante. Ricardo viu a esposa. Ele empalideceu. Agora ele tinha 2 incêndios e nenhum extintor. Camila. Não é o que você está pensando. Ele começou a frase clássica dos covardes. Camila parou na frente dele. Ela não olhou para ele. Ela olhou para Patrícia. Então é para isso que servia o dinheiro da minha mãe? Camila perguntou com uma voz estranhamente calma. Para comprar veludo rosa e sustentar essa vida. Patrícia, percebendo que o barco estava afundando, decidiu que não ia afundar sozinha. Ela olhou para Camila com desdém. Não me olha com essa cara de santa, não, querida. Ele me disse que você era uma frígida, que só estava casado com você por pena e porque a sua mãe tinha dinheiro. Ele me prometeu que ia te largar assim que a velha morresse ou fosse internada. A frase atingiu Camila como um soco no estômago. Esperar a velha morrer. A mãe dela. A mulher que costurou o vestido de noiva dela. A mulher que ela quase internou num depósito para agradar a esse homem. Camila olhou para Ricardo. Pela primeira vez em 10 anos de casamento, a venda caiu dos olhos dela. Ela não viu o homem charmoso por quem se apaixonou. Ela viu um parasita. Um homem pequeno, suado, com a marca de um tapa na cara, cercado de lixo na calçada. Você ia esperar ela morrer. Camila sussurrou. Não. Claro que não. Ela está inventando. Ricardo tentou segurar o braço de Camila. Não me toca. Camila gritou, recuando. Minha mãe tinha razão. Você é um monstro. E eu sou pior que você, porque eu deixei você entrar. Nesse momento, o homem de terno cinza, o advogado que representava a nova proprietária, se aproximou de Ricardo. Ele estendeu um envelope pardo. Senhor Ricardo, o advogado perguntou. O que é agora? Ricardo rosnou. Uma notificação extrajudicial da dona Lourdes.
O advogado sorriu um sorriso profissional e afiado. Ela está cobrando o aluguel atrasado deste imóvel do qual o senhor era fiador, e também está executando a dívida do empréstimo pessoal que o senhor fez no nome dela há 2 anos falsificando a assinatura. O valor total com juros e correção ultrapassa R$ 200 mil. Se não pagar em 48 horas, ela vai pedir a penhora dos seus bens. Ricardo riu uma risada de quem já perdeu a sanidade. Bens? Que bens? Eu não tenho nada. O apartamento onde eu moro é financiado. O carro é leasing. Ah, a dona Lourdes sabe disso. O advogado continuou implacável. Por isso ela também entrou em contato com o banco que financiou o seu apartamento. Ela informou sobre a fraude na comprovação de renda. O banco já iniciou o processo de retomada do imóvel onde o senhor e a dona Camila moram. Vocês têm 30 dias para sair. O silêncio caiu sobre o trio. Patrícia pegou uma mala e entrou num Uber que acabara de chegar sem olhar para trás. Ricardo ficou ali parado na calçada, vendo a amante ir embora, vendo a esposa olhar para ele com nojo e percebendo que a velha não tinha apenas comprado um apartamento, ela tinha comprado a destruição dele. Ele não tinha casa, não tinha amante, não tinha carro. E agora, com a dívida exposta, não teria nem nome limpo para alugar um quarto de pensão. Camila olhou para o advogado. E a minha mãe? Onde ela está? A dona Lourdes está muito bem instalada em Campinas. O advogado respondeu. E ela mandou um recado para a senhora dona Camila. Qual? Ela disse que a passagem de ônibus ainda está válida, mas que a senhora só deve usá-la quando não restar mais nada de Ricardo dentro de você. Camila olhou para o marido que agora estava sentado no meio-fio, com a cabeça entre as mãos, chorando como uma criança mimada que teve o brinquedo quebrado. Ela olhou para o bilhete de passagem que ainda estava amassado no bolso da sua calça jeans. A escolha estava feita. Mas a dor da colheita estava apenas começando. O desfecho está próximo. Fique comigo até o final para entender tudo. Quero saber você concorda com as atitudes de Dona Lourdes ou acha que ela foi longe demais ao deixar a filha sem teto também. O caminho de volta para o apartamento foi feito em um silêncio sepulcral quebrado apenas pela respiração ofegante e raivosa de Ricardo. Ele não tinha mais o carro. Tivemos que voltar de Uber, pagos com o meu cartão de crédito que já estava no limite. O motorista nos olhava pelo retrovisor sentindo a tensão tóxica que emanava do banco de trás. Ricardo olhava para a janela roendo as unhas até sangrar, murmurando maldições contra a minha mãe. Eu olhava para as mãos dele, aquelas mãos que eu segurei no altar, que eu beijei tantas vezes, e só conseguia sentir nojo, como se eu estivesse trancada em uma jaula com um animal peçonhento. Ao entrarmos no apartamento, a realidade nos atingiu como um tapa físico. A luz ainda estava cortada. O calor dentro daquele imóvel fechado era insuportável. As sombras da tarde começavam a alongar-se pela sala, transformando os móveis caros comprados com o sacrifício da minha mãe em vultos acusadores. Você está feliz agora, Ricardo explodiu, assim que a porta bateu a voz, ecoando nas paredes vazias. Ele chutou a mala que eu tinha largado na entrada. Sua mãe destruiu tudo. Tudo. Ela comprou o apartamento da Patrícia só de pirraça. Aquela velha maldita nos deixou na rua. Ela não nos deixou na rua. Ricardo, respondi, minha voz saindo baixa, mas cortante como vidro. Ela salvou o que restava dela. Quem nos colocou na rua foi você. Ele se virou para mim, os olhos injetados de ódio. A máscara de marido perfeito tinha derretido no asfalto quente da Rua das Acácias. Eu fiz isso por nós. Ele gritou, avançando sobre mim, encurralando-me contra a parede do corredor. Você acha que é fácil manter esse padrão de vida? Você acha que as roupas que você usa caem do céu? Eu precisava do dinheiro da velha para pagar o agiota. Camila, não era só para o carro. Eu devo para gente perigosa, se eu não pagar até sexta-feira. Eles não vão levar meus bens. Eles vão quebrar minhas pernas. A confissão pairou no ar quente e viciado. Agiota. Ele não queria apenas trocar de carro. Ele tinha jogado a nossa segurança, a vida da minha mãe, em mesas de jogo ou em dívidas obscuras que eu nem imaginava. Senti um frio na espinha que nada tinha a ver com a temperatura. Eu dormi 10 anos ao lado de um homem que eu desconhecia completamente. Você ia vender a casa da minha mãe. Para pagar a agiota, sussurrei, sentindo as lágrimas secarem nos meus olhos. A tristeza deu lugar ao horror.
Ia vender de novo se precisasse. Ele cuspiu as palavras na minha cara, o hálito azedo de medo e bile. Ela já viveu muito, ela não precisa de luxo. Nós somos jovens, nós temos futuro. Mas agora por culpa da sua passividade, por culpa de você não ter controlado aquela velha, nós estamos mortos. Ele levantou a mão. Por um segundo achei que ele fosse me bater. Fechei os olhos esperando o impacto. Mas ele socou a parede ao lado da minha cabeça, abrindo um buraco no gesso frágil. O pó branco caiu sobre o meu ombro como caspa. Sai da minha frente, ele rosnou. Sai antes que eu faça uma besteira. Eu não saí da frente dele. Eu saí da vida dele. Caminhei até o quarto. Não o nosso quarto de casal com a cama king size e os lençóis de seda que agora pareciam mortalhas. Fui até o quarto de hóspedes, o quarto da minha mãe, o quarto onde ela chorou sozinha, onde ela planejou sua fuga, onde ela deixou sua carta. O cheiro dela ainda estava lá fraco, mas presente. Cheiro de lavanda e de dignidade. Peguei a mala que ela deixou para trás. Aquela mala velha que Ricardo desprezava. Comecei a colocar minhas coisas dentro. Não as roupas de marca que ele me mandava usar para me exibir para os sócios dele. Peguei as roupas simples, jeans, camisetas, o pijama de flanela. Enquanto eu dobrava as peças, ouvi Ricardo na sala gritando ao telefone, provavelmente implorando por mais prazo, mentindo mais uma vez, criando mais uma camada de lama para se afundar. Alô, Marcão, escuta, irmão, deu um problema no cartório. A velha travou o dinheiro. Não, eu garanto. Me dá mais uma semana. A voz dele era patética. Um rei sem coroa, sem castelo e em breve sem súditos. Voltei para a sala arrastando a mala. Ricardo parou de falar ao telefone. Ele olhou para a mala, depois para mim. O que é isso? Ele perguntou, os olhos semicerrados. Vai fazer drama agora. Vai correr para a mamãe. Vou, respondi, sentindo uma força estranha nascer no meu peito. Não era felicidade, era alívio. O alívio de quem tira um sapato apertado depois de andar quilômetros. Vou pedir perdão a ela. Não sei se ela vai me aceitar. Mas qualquer lugar é melhor do que aqui com você. Você não dura um dia lá fora sem mim, Camila. Ele riu, uma risada nervosa quebrada. Você é fraca. Você é dependente. Quem vai pagar suas contas? Quem vai te dizer o que fazer? Você é nada sem o sobrenome que eu te dei. Eu posso ser nada, Ricardo. Cheguei perto dele, olhando bem no fundo daqueles olhos vazios. Mas prefiro ser um nada honesto do que ser a esposa de um bandido que tentou vender a mãe como gado. Tirei a aliança do dedo. Aquele círculo de ouro que eu usei como um troféu por tanto tempo e que agora queimava minha pele. Coloquei-a sobre a mesa de vidro ao lado do buraco que ele tinha socado na parede. Vende isso. Apontei para a aliança. Deve dar para pagar os juros do seu agiota por mais um dia. Aproveite. É a última coisa que você vai tirar de mim. Camila espera. O tom dele mudou. O medo da solidão, o medo de perder o último alvo de sua manipulação falou mais alto. Ele tentou me segurar. Amor, não faz isso. A gente pode recomeçar. Eu vou procurar um emprego. A gente aluga uma kitnet. Eu prometo. Não prometa, Ricardo. Afastei a mão dele com nojo. Sua palavra vale menos que a nota de R$3. Peguei o bilhete de passagem que minha mãe tinha deixado. Aquele papelzinho azul que eu tinha amassado no bolso. Alisei-o. Para quando você tiver coragem de ser livre. Caminhei até a porta. A mesma porta que minha mãe cruzou na madrugada. Se você sair por essa porta, não volta nunca mais. Ele gritou, voltando à agressividade, sua única defesa. Eu vou pedir o divórcio litigioso. Eu vou te deixar sem nada. Abri a porta. A luz do corredor iluminou a sala escura, revelando a poeira, a bagunça, a decadência. Olhei para ele uma última vez. Um homem sozinho no escuro, cercado pelos fantasmas de suas próprias escolhas. Você não precisa me deixar sem nada, Ricardo, eu disse, antes de fechar a porta. Você já é o nada. O clique da fechadura foi o som mais bonito que eu ouvi em anos. Desci as escadas. Não esperei o elevador. Eu precisava sentir minhas pernas, precisava sentir o esforço físico para ter certeza de que estava viva. A cada degrau, eu deixava para trás 10 anos de cegueira, 10 anos de submissão. Cheguei à rua. O sol estava se pondo, tingindo o céu de São Paulo de laranja e roxo. Respirei fundo. O ar estava poluído, barulhento, caótico, mas era meu. Chamei um táxi. Para onde, moça? O motorista perguntou. Olhei para o bilhete na minha mão. Campinas. Para a rodoviária, por favor. Respondi.
Tenho um ônibus para pegar e uma mãe para reencontrar. Enquanto o táxi se afastava, olhei para a janela do nosso apartamento. A luz continuava apagada. Ricardo estava lá em cima no escuro, provavelmente procurando algo para vender ou alguém para culpar. Mas não havia mais ninguém. A plateia tinha ido embora. O show de horrores tinha sido cancelado por falta de elenco. A estrada à minha frente era longa. Eu não sabia se minha mãe me perdoaria. Eu não sabia como recomeçaria minha vida aos 35 anos, sem emprego e sem casa. Mas pela primeira vez, eu não sentia medo. Eu sentia apenas a urgência de chegar, de me ajoelhar e de dizer: Mãe, a senhora estava certa. A senhora sempre esteve certa. 1 ano. 365 dias. Esse foi o tempo exato que levou para que o cheiro de mofo e derrota que Ricardo previu para o meu futuro fosse substituído pelo aroma inebriante de pão fresco, canela e café torrado na hora. Hoje a placa na porta brilha sob o sol de Campinas, sabor da liberdade. Confeitaria artesanal. Não é um império, não é uma franquia multinacional. É uma loja pequena, aconchegante, com toalhas xadrez e flores nas mesas. Mas cada tijolo, cada forno industrial, cada saco de farinha foi comprado com o meu dinheiro, a minha coragem e a minha teimosia. Aqui eu não sou a velha. Aqui eu sou a Dona Lourdes, a proprietária, a mulher que faz o melhor bolo de fubá da cidade e que não baixa a cabeça para ninguém. Ricardo, bem, as notícias correm mesmo que a gente não queira ouvir. Soube por uma prima distante que ele tentou processar o banco, tentou processar a Patrícia, tentou até me processar por abandono de incapaz, alegando que eu era a incapaz. O juiz riu na cara dele. Sem bens, sem nome limpo e com agiotas respirando no seu pescoço, Ricardo virou fumaça. Dizem que fugiu para o interior do Paraná, vivendo de bicos, escondendo-se da própria sombra. O investidor visionário agora não passa de um fugitivo medíocre. Ele teve o fim que plantou a irrelevância, mas a ferida aberta ainda era Camila. Durante 12 meses não nos falamos. Eu precisava desse silêncio para me curar e ela precisava desse silêncio para crescer. Eu imaginava onde ela estaria, se teria voltado para ele, se estaria passando fome. O coração de mãe apertava à noite, sim. Houve madrugadas em que peguei o telefone para ligar, mas desliguei antes de completar a chamada. Ajudá-la antes da hora seria estragar a lição, seria dar o peixe para quem jogou a vara fora. Ela precisava sentir a fome da dignidade para aprender a caçar lá. Era uma terça-feira chuvosa, quando o sino da porta tocou. Eu estava no caixa fechando as contas do dia. Levantei os olhos esperando ver um cliente atrasado querendo um café para fugir da chuva. Mas não era um cliente, era ela. Camila estava parada na entrada molhada com uma mala de mão surrada, a mesma que ela levou ao sair de casa. Ela não usava mais roupas de grife. Vestia uma calça jeans desbotada e uma camiseta simples. O cabelo, antes sempre escovado e com luzes caras, estava preso num rabo de cavalo frouxo, revelando a raiz natural. Mas o que mais me chocou não foi a roupa. Foram os olhos. Os olhos dela não tinham mais aquela arrogância blindada. Eram olhos de quem viu o fundo do poço e sobreviveu para contar. Eram olhos tristes, mas limpos. Ela caminhou até o balcão. Os clientes nas mesas conversavam alheios ao drama que se desenrolava ali. Ela parou na minha frente. O balcão de vidro cheio de doces nos separava como uma trincheira. Mãe! A voz dela falhou. Rouca, cansada. Eu não corri para abraçá-la. Eu não chorei. Eu permaneci imóvel, segurando a caneta com força. A mãe dentro de mim queria pular o balcão e acolhê-la, mas a matriarca sabia que aquele momento exigia firmeza. Se eu cedesse agora, se eu a tratasse como a coitadinha vítima do Ricardo, eu validaria a fraqueza dela. Oi, Camila, respondi seca. Veio comprar pão. Ela baixou a cabeça, engolindo o seco. As lágrimas começaram a cair, misturando-se com a água da chuva no rosto dela. Eu não tenho dinheiro para o pão, mãe. Ela sussurrou. Eu não tenho nada. O Ricardo. Ele sumiu. As dívidas ficaram. Eu perdi o emprego. Eu morei de favor na casa de uma amiga por 6 meses, mas não deu mais. Eu usei a passagem ontem. Ela colocou o bilhete azul agora amassado e quase ilegível sobre o vidro do balcão. Para quando você tiver coragem de ser livre. Eu estou livre, mãe. Ela soluçou. Mas estou com fome. Estou cansada. Eu errei. Meu Deus, como eu errei. Me perdoa.
Eu só quero ir para casa. Olhei para o bilhete. Olhei para a minha filha. A tentação de dizer: venha, meu amor, o quarto de hóspedes está pronto, eu cuido de você, foi avassaladora. Mas eu me lembrei do cantinho da paz. Lembrei-me do silêncio dela na mesa de jantar. Lembrei-me de que ela permitiu que me chamassem de estorvo. Se eu a sustentasse agora, ela nunca se perdoaria. Ela seria sempre a filha dependente. Respirei fundo e tomei a decisão mais difícil da minha vida. A casa Camila é para quem constrói. Eu disse olhando nos olhos dela. Eu não tenho um quarto de hóspedes para uma filha desocupada. Eu não sustento mais ninguém. Aquela Lourdes morreu. O choque no rosto dela foi visível. Ela recuou um passo, parecendo que ia desmaiar. Ela achou que o perdão viria acompanhado de cama e comida lavada. Mas ela gaguejou. Mãe, a senhora vai me deixar na rua? Não. Apontei para a porta da cozinha lá no fundo, onde a pia estava cheia de formas de bolo sujas e xícaras engorduradas. A minha funcionária da limpeza pediu demissão ontem. O salário é o mínimo. O trabalho é pesado. É de segunda a sábado. Começa às 5 da manhã. Tem que esfregar chão, lavar banheiro e carregar saco de farinha. Ela olhou para a cozinha. Olhou para as próprias mãos que um dia só seguraram taças de vinho e cartões de crédito. Se você quiser o emprego, o avental está pendurado atrás da porta. Se não quiser, a rodoviária fica a 2 quarteirões. A escolha é sua. O silêncio durou uma eternidade. Os segundos se arrastaram pesados. Camila olhou para mim procurando algum sinal de brincadeira. Não encontrou. Encontrou apenas a verdade crua, o amor de mãe também é disciplina. Devagar ela pegou a mala. Achei que ela fosse dar as costas e ir embora, orgulhosa demais para limpar chão. Mas ela colocou a mala num canto. Caminhou até a porta da cozinha. Pegou o avental branco encardido de uso. Ela vestiu o avental. Amarrou as tiras na cintura. Onde está o detergente? Ela perguntou, virando-se para mim. Não havia desafio na voz dela. Havia humildade, embaixo da pia. Respondi sentindo um nó na garganta se desfazer. E capricha, Camila. Eu sou uma patroa exigente. Ela entrou na cozinha. Minutos depois ouvi o barulho da água e o som de pratos sendo lavados. Fechei os olhos e pela primeira vez em 1 ano sorri de verdade. Um sorriso de paz. Eu não tinha apenas recuperado meu dinheiro e minha vida. Eu tinha acabado de salvar a minha filha, não dando a ela o que ela queria, mas dando o que ela precisava, a chance de limpar a própria sujeira e construir o próprio valor. Dizem que os pais devem preparar os filhos para o mundo. Eu demorei 68 anos, mas finalmente aprendi. Às vezes, você precisa deixar seu filho cair para que ele aprenda que o chão é duro, mas é dali que se pega impulso para levantar. Camila hoje lava pratos. Amanhã talvez aprenda a fazer bolos. Depois de amanhã talvez gerencie a loja. Mas será mérito dela. E eu estarei aqui no caixa, garantindo que ninguém nunca mais tente vender a minha alma por um carro vermelho. Porque eu sou Dona Lourdes. E a minha conta? Ah, a minha conta está paga. Se essa história tocou o seu coração, se ela te deu, nem que seja um pingo de coragem para enfrentar os seus próprios fantasmas familiares, deixe o seu comentário aqui embaixo. Escreva: eu sou a dona da minha história. Vamos criar uma corrente de força. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, aquela mãe, aquela mulher que precisa lembrar da força que tem. Eu sou a Lourdes e foi uma honra contar a minha verdade para vocês. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E nunca jamais abaixem a cabeça. Aviso. Importante. Esta é uma obra de ficção criada para fins de entretenimento e reflexão. Embora os personagens e situações sejam frutos da imaginação, os temas abordados como violência patrimonial contra idosos, abuso psicológico e abandono familiar, infelizmente, refletem a realidade vivida por muitas pessoas. A violência patrimonial, apropriação indevida de bens, dinheiro ou cartões de idosos é crime. O abuso emocional e a negligência também são violações graves dos direitos humanos. Se você se identificou com a situação de Dona Lourdes ou conhece alguém que esteja passando por algo semelhante, saiba que não é preciso enfrentar isso sozinho. Existem leis que protegem os idosos e as vítimas de violência doméstica. Não tenha medo de buscar ajuda. Procure as autoridades locais, delegacias especializadas, conselhos do idoso
ou converse com alguém de sua absoluta confiança para buscar orientação legal e apoio psicológico. O silêncio é o maior aliado do agressor. Denuncie e proteja seus direitos.